Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí em plena segunda-feira, comecinho de semana, com muito bate-papo. O ritmo ao longo dessa semana vai ser frenético, porque tem muita gente boa chegando essa semana aqui no podcast para falar sobre o livro. E nada melhor do que bater papo literário para começar uma semana, né? Então, estamos aí em plena segunda-feira. Teremos entrevistas hoje até às 10h30. E amanhã eu volto com mais bate-papo, tá? Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livre. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar não só as entrevistas, mas todo o material que é gerado diariamente no podcast, tá bom? Muito bem, nosso escritor ainda não chegou. Enquanto ele não chega, a gente vai dando aqui os recados, né? Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos. Puxem a cadeira, sentem-se, porque a gente vai conversar já com o escritor nacional Rony Gustavo. Ele que escreveu o livro Diário de Dúvida, vai estar aqui com a gente para trocar uma ideia, para a gente conhecer um pouco mais sobre o trabalho literário que ele vem fazendo, tá bom? Para quem não assistiu a live que aconteceu essa semana dentro do Museu da República, no Palácio do Catete, aqui no Rio de Janeiro, lugar onde Getúlio Vargas se matou, já convido aí para se inscrever no canal do YouTube e assistir a live. Foi incrível estar dentro daquele palácio cheio de histórias, cheio de pinturas e magnífico. Então já corre lá para assistir. A próxima visita, né, o próximo ao vivo que faremos vai ser de uma exposição de uma escritora já falecida, não vou dar o nome aqui, vou manter um mistério. Quando for mais perto eu aviso a vocês, tá? Muito bem, acho que nosso escritor já entrou, né? Rony, querido, vou... Olá! Tudo bem? Aí, Você tá me vendo e tá me ouvindo? Olá! tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Rony, querido, o áudio tá muito alto. Muito alto? Eu tô me ouvindo aqui. Então diminui um pouquinho. Tá me vendo e tá me ouvindo agora? Agora sim. O áudio está melhor? Agora melhorou 100%. Ah, que bom. Querido, seja muito bem-vindo ao meu projeto de entrevistas do mês de agosto. Muito obrigada, tá? Obrigado eu pelo convite. Vamos trocar uma ideia bem bacana sobre literatura. Muito bem. Você é de qual lugar do Brasil? Atualmente, João Pessoa, Paraíba. Mas nascido e criado em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Terra boa, João Pessoa, né, gente? Eu sou do Rio. Você conhece o Rio? Infelizmente, não. Ainda não tive a oportunidade de conhecer o Rio de Janeiro. Esse ano teremos Bienal e Flip, um atrás do outro. Vai dar para você vir ou não? Não, acho que não. Infelizmente, acho que não vou conseguir aparecer, não. Mas uma oportunidade de visitar, sim. João Pessoa, eu acho que vai promover também algum tipo de evento literário por esse
final do ano, né? Junto com a Bienal. Eu não sei se é João Pessoa, mas é em algum lugar por aí que eu recebi uma escritora que falou, e agora eu não lembro o lugar. Você está por dentro dos eventos ou não? Não, que eu cheguei faz pouco tempo, na realidade, né? Agora, dia 17, vai fazer 2 meses. Então, Muito bem, ainda está se situando, né, Ronei? É por isso enquanto, aí. sim, mas logo me acho, logo me acho. Bom, eu estou aqui com o teu livro, O Diário de Dúvida. Você tem ele físico aí em mãos? Não. Infelizmente eu não tenho ele em espécie, não. Para mim eu nunca tive, aí eu tenho, minha mãe tem, minha irmã tem, mas daí estão em suas respectivas residências, né? Ah, então peraí. Você tem ele físico e digital, mas você mesmo não tem ele na versão física porque não sobrou Não. exemplar, é isso? Como? Você tem ele na versão física e digital, é isso? É isso. Aí eu não. Pra mim, em espécie, eu nunca peguei um pra mim, sendo bem sincero. Eu só tenho ele em PDF pra mim. E aí minha mãe, minha irmã tem, só que daí minha mãe tá no Rio Grande do Sul, né? Aí não tem como. Gente, ele nunca pegou no livro dele. Não, eu tinha lá assim pertinho de mim, mas nunca peguei uma cópia pra mim, não. Tenho só ele em PDF. Sempre brincava, que eu já conheço o final da história, então. Entendi. Você lançou ele quando? 2018. Já tem um tempo no mercado aí, gente. 2018. É a tua única obra publicada? Até agora sim, mas no futuro aí a gente já consegue lançar mais. Isso quer dizer que já está sendo algo produzido, né? Tenho interesse, ainda não. Quer dizer, produzido já teria, né? Eu já tenho vontade de fazer um de poesia, eu tenho já muita coisa escrita, eu só não. Eu brinco, né? Quando eu tive dinheiro, eu não tive tempo de fazer, agora que eu tenho tempo, eu não tenho dinheiro. É assim mesmo, é difícil equilibrar, né? As fases da nossa vida. Bom, o Diário de Dúvida está no mercado desde 2018 e atualmente é o único livro do nosso escritor publicado. Ô, Ronene, o que fala o Diário de Dúvida? Do que se trata? Como é que eu explico esse livro agora? Eu sempre brinco que, na verdade, ele é uma loucura, na verdade, porque na época eu estava muito, muito fissurado na obra do Guia do Mochileiro das Galáxias. Acredito que você conheça, talvez. E o Guia do Mochileiro das Galáxias, ele é um livro muito, muito dinâmico, né? Ele é um livro onde que cada capítulo da história acontece uma reviravolta, e aí nesse embalo de O Guia do Mochileiro das Galáxias eu acabei criando esse livro, que não era para ser um livro, né? Foi um processo criativo um pouco diferente, eu acho, da maioria dos autores, né? Agora, você falou aí do... Rani, eu vou pedir para você abaixar um pouquinho o som, porque tá dando retorno. Se você tiver fone, eu acho que melhora. Deixa eu botar meu fonezinho, então, que daí a gente não se atrapalha. Isso. Acho que agora vai melhorar, né, gente? Tá dando retorno. Isso atrapalha um pouco. Agora foi. Ligou o fone? Tô de fone agora, vai dar tudo certo. Bom, você falou aí do Mochileiro das Galáxias, é isso? É esse o nome que eu entendi? Isso aí. Ronei, Isso, de Douglas Adams. não tá dando certo. Eu estou escutando a minha voz e está atrapalhando. Eu preciso que diminua o som. Acredito que... Mas eu tô de fone agora, não tá saindo do meu celular. Eu vou pedir para você sair da live e eu vou te convidar. Voltar.
Isso. Tá. Que às vezes é bug do Instagram. Vamos lá, gente. Pronto, convidei você. Enviei o convite. Aceitou. E agora? Olá, tá Melhorou? 100% agora. Consigo. Maravilha. Agora sim. Perfeito. Ô, Rony, me fala uma coisa. Você falou ainda há pouco do Mochileiro das Galáxias. Eu entendi, certo? Isso aí. Um livro que eu tenho muito apego, gosto muito. O Mochileiro das Galáxias, eu confesso que eu não li, não conheço. É do Douglas Adams, é isso? É escritor nacional? Não, na verdade ele é... Posso estar enganado, mas ele é americano e ele tem uma história bem diferenciada. Na verdade, na época que ele escreveu, ele era bem... O termo correto era... Ele era meio louco, assim, né? Ele tinha um processo criativo onde ele se isolava totalmente das pessoas, ele se trancava no apartamento dele e aí ele criava as obras dele. Tanto que todas as obras dele, assim, tem um dinamismo muito grande de história, de cada capítulo ser uma reviravolta, e todos os livros dele também são muito críticos, assim. Principalmente o Guia do Mochileiro das Galáxias, ele tem uma crítica muito forte à sociedade, com um toque de humor que eu acho muito único. Então, isso me inspirava na época, né? Até então ele era o escritor que eu usava como referência. Com o passar do tempo, acabei criando algumas referências nacionais, por também querer valorizar a nossa literatura. Mas até aquele momento e até hoje é uma das obras que eu mais tenho carinho, assim, que eu mais gosto, sempre recomendo para as pessoas, quando alguém me pede alguma indicação dos livros que eu sempre falo, porque como eu falei, tem muito dinamismo, é uma história que te prende, tipo, tu sempre quer entender o que vai acontecer a partir daquilo ali, e como eu falei, sempre tem alguma crítica, disfarçada, com um toque de piada, algo assim, mas sempre tem muitas críticas envolvidas. Então, eu que comecei desde adolescente lendo muito sobre filosofia, né? Um dos primeiros livros que eu li foi O Mito da Caverna, e Shakespeare e tudo mais. Então, eu sempre gostei dessa pegada crítica dentro da literatura, e esse livro, acho que ele é uma mistura de crítica, humor, entretenimento muito boa. Muito bem! Temos aí ótimas referências de leitura e escritores do nosso autor, Rony Gustavo. O teu livro você fez independente? O que seria independente? Na verdade, eu fiz pela editora Viseu, né? Isso, a editora Viseu. Na época, na verdade, eu fui bem ansioso, né? Eu fui, depois, com o tempo, até busquei outras editoras, meio que para buscar uma forma de validação. Eu queria fazer o projeto. A Viseu é ótima. Mas foi uma das primeiras assim, que me aceitou, que me deu um projeto que na época coube no meu orçamento também, aí eu optei por fazer pela Viseu. E eu fui feliz com o projeto. A Viseu é ótima, tá? Ela cresceu de uns anos para cá absurdamente. Tem feito um trabalho belíssimo com os autores nacionais. Então você está muito bem amparado. Agora, eu estou vendo aqui que o teu livro, ele tem a faixa etária de 12 anos, é isso mesmo? Porque é isso aí. Ele é um livro bem adolescente, na realidade. Assim. Eu tinha 18 anos quando eu escrevi, então não tinha também todo o repertório literário que eu tenho hoje para me conseguir fazer uma obra mais sofisticada. E não tem nada muito obsceno, nada assim que pudesse impedir uma leitura de um público mais jovem. Muito bem. Então, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre o livro do nosso escritor, O Diário de Dúvida, diz o seguinte: conheça a história de um garoto chamado Dúvida. Adorei já.
Um garoto portador de um imaginário gigantesco que o teleporta para mundos desconhecidos, o levando a viver várias aventuras, e tudo isso com o solene objetivo de salvar o mundo do mal que ele próprio causa. Peraí, quem é esse menino chamado Dúvida? Muitas pessoas acham que eu estou falando de mim diretamente, mas não. É só a criação fictícia de um personagem e um pouco sobre o processo criativo já talvez esteja pulando alguma etapa, mas é que sempre que eu escrevi, né, como eu disse, não era para ser um livro, né? Fazia a escrita na realidade de textos, de coisas que eu me questionava no dia a dia, né? Eu sempre fui muito de ficar me questionando sobre as coisas, e aí no final eu queria tentar juntar tudo isso. Aí eu criei um personagem para percorrer esses textos que eu escrevia. Nossa, Aí não consegui encontrar um nome para ele, não consegui dar um nome para ele. Questionamento. Facilitei a minha vida. Eu adorei, gente. Dúvida, adorei esse nome para um personagem. Ai, que delícia! Essa é a história de um garoto e sua incansável busca para achar a cura da ignorância, uma doença grafada em nós há vários séculos, que ganha um fim surpreendente, trazido pelo nosso pródigo garoto, Dúvida. Ô, Rony, o que você queria ao produzir um livro como esse? O que eu queria produzir, ou por quê? Desculpa, não entendi. O que você queria com esse livro, com essa história, com as questões que você vem abordando dentro da tua narrativa? Porque é incomum, né? Você pegar todos aqueles, talvez conflitos internos, dúvidas, anseios, transformar num personagem que se chama Dúvida e ir levando ele durante a tua narrativa, abordando questões que de repente sejam bem relevantes nos dias atuais. Então, o que você queria com o teu livro ao escrever essa história? Eu era muito revoltado na época. Eu acho que o desejo mais simples era realmente desenvolver e escrever críticas que talvez fizessem as pessoas se questionarem sobre determinados pontos. Alguns pontos que eu via, que eu analisava aquela minha ótica que eu tinha e que eu achava errado. Eu entrava em, como você mesmo falou, né? Eu começava a me questionar sobre tudo isso. E aí, como disse, eu ia fazendo as minhas redações, os meus textos, e tudo, como eu falei, assim, tinha uma linha tênue, assim, que era tudo surgir a partir de um questionamento. Tudo que eu escrevia surgia a partir de algo, de alguma dúvida que me surgia. Então, com o passar do tempo, com o desenvolver, eu fui vendo que eu tinha bastante material, digamos assim, e aí, como eu falei, a forma que eu encontrei de conseguir juntar todo esse material numa história foi escrevendo, então, o que eu diariamente escrevia através, então, desse personagem chamado Dúvida. E as suas críticas que você traz no teu livro são relacionadas a quê? A política, a sociedade, a religião? Mais temas sociais, assim, que eu via na época, mas eu tentei, né, como disse, muito me referenciando na época, até então era o meu livro favorito, O Guia dos Mochileiros das Galáxias. Eu tentei fazer isso de uma maneira um pouco mais subliminar, entre linhas, digamos assim. Bom, se eu fui muito bem sucedido, talvez não, por ser, né, como disse, ser jovem ainda, não ter muita bagagem literária, de ter estudado literalmente a nossa literatura, de entender como que a nossa escrita se desenvolve. Hoje já tenho um pouco mais de base, depois desse livro eu vi que eu tinha muito ainda para aprender, que eu tinha muito que eu poderia explorar, e busquei explorar, busquei aprender. Então, como eu falei, é o que eu busquei fazer. Se eu fui muito feliz, se eu fui pouco feliz, eu não sei, mas felizmente eu recebi bons feedbacks, né? Não somente de editoras, mas as pessoas que leram e apoiaram na época.
Pois é, seu livro está bem avaliado aqui no site da Amazon, tem 5 estrelas, então isso já é meu caminho andado. Agora, essa capa, Ronei, lindíssima essa capa. Foi uma ideia sua ou da editora? Foi a editora, ela tinha mandado mais de um modelo na época, e aí tinha esse, tinha um outro modelo, aí eu acabei pedindo a opinião de algumas pessoas, e aí optei por esse que ele é meio conflituoso, né, que tem diversos elementos, aí acabou que, de fato, acho que representava melhor o conteúdo que teria por dentro dessa capa. A capa, gente, ela tem várias cores. É como se fossem pinceladas e tivessem jogado várias cores mescladas ali. E por trás tem arco-íris, tem balão, tem uma coroa. Então, são vários objetos, várias ilustrações que se misturam aí nesses tons de verde, azul, bordô, laranja, tá uma obra de arte mesmo. Essa capa tá muito bonita. Então, e condiz, né, com o Diário de Dúvida, As Margens da Ignorância. Esse seu título, ele foi proposital mesmo, assim, para chamar atenção, junto com o subtítulo, ele tem realmente a ver com a história? Tem. Na época eu pensei em algo que... Eu pensei assim, bom, se tivesse o livro exposto em alguma livraria, o que poderia chamar a atenção? E aí surgiu isso. Aí surgiu esse título, como disse, querendo ou não, o Diário de Dúvida, ele tem muito a ver também com o seu processo criativo, por ter sido escrito de dias em dias, um pouquinho a partir de dúvida, mas o subtítulo, o conjunto dele foi algo que eu também pensei um pouco no marketing, né? Eu pelo menos acredito que ficou muito chamativo e que ficou diferenciado de qualquer coisa que eu já tenha visto. A estratégia foi ótima mesmo. Agora, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre essa história, né? Você falou que o Dúvida é um garoto que vem fazendo críticas de uma forma social, ele vem expondo ali alguns conflitos, inclusive. Você escreveu essa história muito novo. Você pretende dar seguimento a esse livro? Fazer um segundo volume, por exemplo? Ou você vai deixar ele em volume único? Não, esse vai ser volume único, vai ser meu xodózinho para sempre. E aí vou deixar por aí, até porque dar continuidade a essa história daria muito trabalho. E até porque o final, né, no final, se você ler, o final não permite continuações. Então, dando um pouquinho de spoiler aí. Não tem como isso é importante. dar procedimento a essa história. Você tem o teu livro digital aberto aí, o PDF aberto, para ler um trechinho pra gente ou não? Não, mas eu posso abrir ele aqui, eu tenho ele salvo, felizmente. Eu tô curiosa, gente. Eu quero conhecer a escrita do autor, eu quero conhecer um pouquinho sobre esse garoto chamado Dúvida. Então, se você puder, por gentileza, leia pra gente. Pode ser do início, do meio, do fim, o que você quiser. Ah, não, mas vai ficar confuso, vai ficar confuso, hein? Não, tô brincando, deixa eu ver aqui. Vamos lá, então, deixa eu pegar algum. Você quer colher do meio ou posso ter um pouco do primeiro capítulo? O que você quiser. Lendo um pouquinho do primeiro capítulo, qual começa a história, ele começa assim. Dúvida era um garoto que vivia numa cidade do interior, morava com a sua mãe e seu irmão mais velho. Resposta. Dúvida e resposta eram filhos de sabedoria, mãe solteira que sempre batalhou muito para conseguir o sustento da casa. A maior vilã desse espetáculo era a vida, uma criatura cheia de mistérios e que poucos conhecem. Muitos falam dela em um tom de mais profundo conhecimento, porém poucos são os que compreendem realmente como ela age. Todos acreditam que sabem como ela é e como funciona, mas a verdade é que nenhum ser humano a conheceu e voltou para contar a história. Esse é o primeiro parágrafo do livro. Gente, quem é o irmão do Dúvida que você falou aí? É resposta.
Porque dentro do livro, isso, porque dentro do livro ele conversa muito com o irmão dele, e aí muitas das dúvidas que ele tem dentro do livro, muito do que ele questiona, é o irmão dele quem traz essas respostas. Entendeu? Então, como eu falei, não consegui encontrar nomes como João ou Alfredo na época que representassem muito bem, e aí eu fui da maneira mais bruta mesmo, e todos os personagens, na realidade, que protagonizam a história, eles carregam esses nomes, que na realidade simbolizam, né, o que eles querem trazer para a história, e não de fato são nomes de pessoas e personagens, né, como se fossem pessoas. São mais representações do que eu pensava, né, como o dúvida, o resposta, sabedoria, quando eles davam conselhos assim que faziam com que eles questionassem mais na realidade. E aí eu fui desenvolvendo a história em cima disso. Como todos os personagens, tudo que ele vai vivendo são assim, tudo que ele encontra no meio do caminho são nomes semelhantes à morte, a não sei o quê. Então, Você vai inseriu passando quantos por uma personagens trajetória nessa história? exatamente. Não, acho que protagoniza a história é realmente dúvida e resposta, que eles realmente se questionam, né, que eles estão no meio disso, até porque dentro de cada capítulo ele vai vivendo uma aventura diferente, né, ele vai vivendo, na realidade, como é que funciona a narrativa, né, ele sempre se questiona dentro da história, que surge uma dúvida muito profunda, surge como se fosse uma porta, e ele entra essa porta dentro, e aí a partir daí é muita ficção. Sempre vou desenvolvendo cenários, vou desenvolvendo contextos assim que são bem fictícios, não são aventuras muito do nosso mundo, digamos assim, são sempre coisas bem ímpares que ele vai encontrando pelo caminho. Muito bem. Você, ao longo da escrita, por exemplo, precisou fazer algum tipo de pesquisa para abordar algum tema inserido na história, ou você simplesmente escreveu sua história corrida? Não, nunca, em nenhum momento eu tive que parar, por exemplo, fazer alguma pesquisa, assim, exatamente. Como eu disse, na época eu lia, né, os livros, e os meus livros sempre eram direcionados à filosofia e à crítica, e aí isso é o que me embasava, né? Era o que me dava referência para mim escrever cada capítulo, escrever cada passo dessa trajetória dele. Muito bem. Agora, você falou aí que você tem planos para produzir, por exemplo, um outro livro de poesia que você falou, não foi? Isso. É um projeto antigo, como eu disse, até agora eu não tive, quando eu tive tempo eu não tive dinheiro, quando eu tive dinheiro eu não tive tempo, mas eu Pois é. estou buscando equilíbrio entre os dois. Esse seu escrito, né? Esses seus poemas, ele ainda pode não estar pronto, mas você já escreveu grande parte dele. Já, a maioria deles já está escrito, tem um caderno ali que eu tenho. Na verdade, boa parte deles eu escrevi nessa mesma época, a maior parte dessas escritas. E aí, hoje em dia, quando eu paro para. De vez em quando eu paro para polir, assim, né? Como disse, com mais maturidade literária também, para eu conseguir me expressar e escrever. E aí eu vou fazendo. E os seus poemas, eles são inspirados no quê? Você escreve sobre amor, sobre tragédia, Não, sobre o que você são críticas escreve? também. Então, você tem familiaridade, talvez, com a cultura islã? Poesia islã? Alguma. Isso, para quem não entende muito bem, a islã é basicamente como se fosse. Surge também na cultura hip hop, e é como se fosse um rap, digamos assim, só que em formas de poesias, né? Então, vem dessa mesma pegada mais ideológica, digamos assim, e que sempre por trás vai tendo alguma crítica, vai tendo algum dizer, digamos assim. Estou entendendo a pegada do nosso escritor. Ele sempre tem algo a dizer sobre um determinado assunto quando se fala em ideologia, Sempre crítica. usei muito da escrita para expressar isso aí.
Muito bem. Agora, para que a gente possa aí conhecer um pouquinho mais o Roney, ele mandou aqui um pedacinho da bio dele e vamos conhecer o nosso escritor. Roney Gustavo Kuzler. Falei certo? Isso aí. Certíssimo. Uma das poucas pessoas que conseguiu acertar de primeira, viu só? Qual é a origem de Kuzler? É alemão. Alemão. Nosso escritor tem 24 anos e lançou o livro que a gente está falando agora, o Diário de Dúvida, aos 18 anos. Ô, Rony, alguém na tua casa escreve ou te incentivou a escrever? Na realidade, não. Sempre fui incentivado à leitura, né? A ser íntimo dos livros. Felizmente, sempre tive esse incentivo dentro da minha casa. Mas a escrever, assim, foi meio espontâneo. Como eu falei, desde sempre escrevi como uma forma de desabafo comigo mesmo, digamos assim. E aí, nesse período da minha vida ali, foi a época que até hoje em dia, assim, eu reconheço que foi a época de maior criatividade mesmo. Ah, então o escritor usa aí, né, como é bem comum, a escrita como forma terapêutica. Isso é excelente. O escritor nasceu em Bento Gonçalves e recentemente se mudou para João Pessoa, formado em comércio exterior e faz MBA em gestão comercial e pós-graduação em gestão fiscal e contábil. Como assim, gente? Vai de uma área para outra num pulo? Vai de gestão fiscal e contábil para literatura? Eu sou bem eclético, eu gosto de tudo um pouco. É amante de filosofia. Qual é o seu filósofo favorito? Epicteto. Um livro de filosofia que você indicaria pra gente? Ah, sempre tem que falar de O Mito da Caverna. Ou então, né, mas que daí é para quem realmente quer se perder um pouco no meio desse mundo, Assim Falou Zaratustra. Só que Assim Falou Zaratustra é realmente para quem é muito fã mesmo, assim, de uma filosofia confusa e tudo mais, que é para poucos mesmo. Muito bem, entre os escritores que o escritor botou aqui, um deles é Nietzsche. Gente, profundo isso, né? Cara, ler Nietzsche, olha que loucura. Que coisa boa. Agora, ô Rony, você deve estar vendo aí, dentro desse mercado louco que é o mercado editorial, que desde a sua primeira publicação, né, que foi em 2018, o Diário de Dúvida, a gente está em 2023, muita coisa mudou. Principalmente para livro físico e livro digital, onde as pessoas estão acessando cada vez mais o digital por causa de preço, comodidade. Nem todo mundo paga R$60 por um livro físico. Como que você vê essa relação como escritor, que precisa ali vender um livro ou então deseja ser lido, e como leitor, que consome livros, essa relação do físico com o digital no mercado hoje? Acho que como uma pessoa que escreve eu acho muito bom, porque o mundo está cada vez mais digitalizado, então acho que a popularização do Kindle, particularmente, acho que levou muitas pessoas a querer ler, né, é o que eu vejo, né, a questão de tu poder ter acesso a um PDF, principalmente desses livros mais clássicos, que hoje em dia já tem versões gratuitas na internet. Então acho que por esse lado eu acho muito bom, porque está incentivando mais a leitura e democratizando mais os livros. Mas como leitor, eu ainda sou do livro espécie, do livro físico. Né? Não abro mão de pegar o livro na mão, olhar página por página, e de ter essa relação com o livro. Muito bem. E na hora de você produzir o teu livro, qual foi o teu maior desafio? Acho que consegui unir tudo que eu pensava, né? Tipo, de estar escrevendo um monte de redações que não eram para ser um livro e conseguir, em determinado ponto, ver que tinha bastante material e conseguir unir isso numa coisa só.
conseguir dar um feeling só para todas aquelas histórias, né? Como eu falei, por mais que eu tenha me esforçado muito para isso, qualquer pessoa que vai ler vai ver que é muito dinâmico, que vai de um ponto a outro muito rápido, mas e de certa forma eu acho que gera uma leitura gostosa, né? Porque, como eu falei, sempre é cheio de personagens diferentes, entendeu? Ele vai sempre conversando com uma ideia de criaturas, nunca são de fato pessoas, e sempre são representações de alguma coisa. Então, é bem fora da curva mesmo a história, tá? Não segue uma linha muito padrão de literatura. Como eu falei, Muito bem. até para mim que escrevi o livro é difícil explicar como que desenvolver a história, porque é bem diferente, bem diferente. Sempre, até depois que eu escrevi, que eu parava ali, eu ficava, caraca, como é que eu escrevi isso naquela época? Um dia que saiu isso na minha cabeça, gente. Ah, isso é muito bom, gente. A gente escreve o livro. Eu também, eu tenho um livro que se chama Mulher da Foto. E aí as pessoas às vezes me mandam feedback, Monique, adorei aquela parte da mulher da foto. Eu falei, eu escrevi isso? Eu não lembro de ter escrito isso no livro. Isso acontece, é uma loucura. Agora, eu tô vendo aqui que teu Direto. livro tem 167 páginas, ou seja, é um livro curtinho, dá para ler ali numa sentada. Você escreveu esse livro em quanto tempo? Você lembra ou não? Escrever até que foi rápido, né? Criar, como eu falei, foi vindo de vários questionamentos, mas é mais, não somente eu, mas o que eu vejo que a maioria mais é a revisão, né? Eu acho que não só eu, mas toda vez que tu escreve um livro, tu lê ele, tu pensa, isso aqui não tá bom, isso aqui tá ruim, não, isso aqui não presta, isso aqui tem que ser diferente. Aí eu reli, mas no total acho que foram uns 9 meses, assim, desde que eu comecei a escrever até encerrar ele, o projeto, enviar ele para as editoras, ver, né, como que seguiria a carruagem. E você lembra de ter passado por algum tipo de bloqueio criativo ou não? Pelo contrário, eu tive dificuldade de descobrir quando eu ia parar de escrever ele, assim, tanto que o final ele acaba sendo bem diferente por conta disso. Assim, eu cheguei em um ponto e falei, não, agora eu vou encerrar aqui, porque senão eu vou ficar escrevendo para sempre. E eu falei, não, eu vou ter muito trabalho. E aí, como eu falei, acho que pela idade também, assim, tinha muita ansiedade, né? Ansioso ali, e aí eu acabei, chegou um ponto assim, não, vou botar um ponto final agora, e vai ser desse jeito mesmo. Vai ser assim, acabou. Muito bem. Agora, com qual escritor, Ronei, ou um filósofo, no seu caso, né, você gostaria de tomar um café? Ah, não, com certeza acho que uma das referências relacionadas à postura muito é Paulo Coelho. Sou muito Paulo fã. Coelho? Hoje meu maior livro de referência que eu gosto muito é O Alquimista. Ai, E adoro Paulo tinha Coelho. ler ele anos depois e eu acho que hoje com certeza ele, ou então talvez o Clóvis, né? Clóvis de Barros Filho é um monstro, né, da filosofia, um cara que foi quem na realidade fez eu me apaixonar muito pela filosofia. Eu tive a felicidade de conhecer ele muito jovem. Então, são dois assim que eu gostaria muito assim, de parar e só ouvir na realidade, né? Nem conversar, só ficar escutando, tomar um café e falar assim, vai falando aqui que eu vou anotando, vou pegando essas lições aí de vocês. Ai, gente, Paulo Coelho. Eu sou apaixonada por Paulo Coelho, é um dos meus escritores favoritos. Eu não entendo que ranço é esse desse povo com Paulo Coelho, gente. Leiam Paulo Coelho, é simplesmente magnífico. Ele tem Na verdade, a livros assim. literatura nacional é muito desvalorizada, né? Não somente Paulo Coelho, mas toda a nossa literatura, por mais que seja muito, muito rica, todas as vezes que eu paro para conversar com uma pessoa, de 10 livros que as pessoas leem, 8, 9 são São lá de de fora. estrangeiros. É. Raríssimas pessoas que já realmente pararam para ler e desfrutar um pouco da literatura nacional, né? Que é um crime, né? Se você for pegar toda a nossa história, para mim, o escritor número um da história, que eu sou muito fã, muito chat, sempre defendi muito, é Machado de Assis, por toda a história dele, a biografia da vida desse cara, ele tinha que estar
em um pedestal na nossa cultura que ocupa, mas que não ocupa ao mesmo tempo, né? Por ver, as pessoas valorizam muito mais outros livros, outros escritores, e ele que, fantástico, como disse, uma biografia única, não dão esse valor para ele aí. Pois é, você falou um negócio bom aí, né? Porque as pessoas, a cada 10 pessoas que a gente para conversar, 9 leem livros estrangeiros. Às vezes, livros que não são tão bons como livros que a gente encontra aqui no Brasil, de autores, inclusive, independentes. E eu acho também que essa evidência, esse marketing por trás de livro estrangeiro, dentro das redes sociais, acaba influenciando que a gente compre, que a gente admire, que a gente leia muito mais livros lá de fora do que propriamente daqui de dentro. É óbvio que as editoras de grande porte têm um papel nisso. Você, como escritor, publicado desde 2018, como é que você vê, Rony, essa relação das redes sociais trabalhando o tempo todo, influenciando, usando blogueiros, usando youtubers para divulgar a literatura, não só estrangeira, mas também nacional? Eu acho que infelizmente a gente tem muito para crescer nesse ponto, né? Eu acho que muito pouco se fala sobre livros no Brasil. E, na minha opinião, né, dentro do que eu consumo, principalmente questão de podcasts, questão de ter pessoas, por exemplo, fazendo o trabalho que você faz, que é desenvolver todo um conteúdo de material voltado para a literatura, é muito pouco. Então, hoje a gente vê a pessoa que faz no TikTok hoje já tem uma visibilidade extremamente superior do que, por exemplo, um Paulo Coelho da vida. Por exemplo, hoje muito mais pessoas conhecem a Virgínia do que conhecem o Clóvis de Barros Filho ou propriamente o Paulo Coelho que a gente estava falando. Então, hoje, o Paulo Coelho, hoje, se for pegar os números deles fora do Brasil, ele tem mais livros vendidos fora daqui do que dentro do nosso país. Então, é mais um bom exemplo de como a gente não valoriza a literatura nacional, por mais que ela seja muito rica e muito construtiva em sua maioria das vezes. Então, eu vejo que falta muito, a gente tem muito para evoluir no tocante a valorizar e promover o que a gente produz aqui. Exatamente. Um exemplo dessa carência que eu vejo muito dentro do mercado é o folclore. Autores nacionais que não... Os caras trazem personagens lá do não sei da onde, mas são incapazes de trazer personagens do folclore brasileiro, que é tão rico e que é tão vasto e tão importante. Então, às vezes, ele prefere escrever sobre os personagens que ele nunca teve contato lá de fora, que ele só conhece por livros de terceiros, do que conhecer a própria raiz. Então, isso também, eu sinto uma carência nisso muito grande. Gente, não estou criticando quem escreve da mitologia. Não é isso. O que eu estou falando é que eu sinto uma carência de mais livros voltados para folclore. Eu acho que nós somos... Pode falar, Ney. E a gente tem que falar a quantidade de livros nacionais que a gente pega e que se passam nos Estados Unidos. E aí eu fico pensando, mas por que o livro e a história tem que se passar nos Estados Unidos, sendo que a gente tem um país tão vasto, a gente tem uma cultura tão legal para ser explorada. Aí o escritor brasileiro falando de uma jovem americana que se apaixona por um galã do time americano, e eu fico, podia ser facilmente passaria em Niterói, falando de um jogador de futebol, que é da nossa cultura, mas as pessoas preferem pegar e fazer esse romance. E eu acho como que a gente falou muito, porque as pessoas aqui só consomem esse tipo de literatura, só consomem esses livros que são estrangeiros, então acabam ficando carentes de entender também como a nossa literatura se desenvolve. Como eu acho que em um determinado momento eu parei para estudar, de fato, ler Machado de Assis, ler Clarice Lispector, buscando entender como que se desenvolveu. Acho que falta isso também da parte dos autores nacionais, a gente começar a produzir sobre a nossa cultura. Exatamente. Imagina escrever um romance, por exemplo, no Chapada dos Veadeiros.
nas águas de Foz do Iguaçu. Imagina um romance como a gente vê o tempo todo aí, que é lá de fora, trazer para cá para dentro. Criar personagens em território nacional, né? Então eu sinto essa carência dentro da literatura também. Suplico para os meus autores produzam mais daqui de dentro, por favor. Agora, Ronei, me fala uma coisa, qual é o conselho que você daria ou a dica para quem quer publicar o seu primeiro livro? Não tenho medo, né? Já conheci pessoas que têm obras escritas e que nunca lançaram, nunca buscaram uma editora para entender como funciona, nunca foram atrás de realmente se inteirar e querer tirar a ideia do computador, né? De ter só o livro ali e às vezes, porque o meu livro é ruim. Eu falo assim, quem vai definir que se é ruim, se é bom é quem tá lendo, gente. Tipo, eu com 18 anos eu achava assim, meu Deus, olha isso aqui que eu escrevi, mas eu quis fazer, eu quis ter experiência. E hoje eu já leio, eu já acho ao contrário, eu já acho o livro super legal. Hoje eu já tenho mais admiração pelo meu livro do que quando eu lancei. Ai, que delícia esse processo, né? Ver que o escritor amadurece junto com a escrita, junto com a leitura, que a visão do mundo muda e outras coisas vêm acontecendo. Agora, o que os leitores podem esperar de O Diário de Dúvida? Dinamismo, uma história que não vai ter uma linha de raciocínio lógica e que com certeza vai fazer vocês se questionarem muito. E acho que é um dos grandes objetivos, é um livro que vai fazer as pessoas duvidarem de algumas coisas. Maravilha! Qual é o teu Instagram, Ronei? Ronei Gustavo, apenas, como está no livro. Você consegue colocar aqui nos comentários para o pessoal? Gente, eu vou marcar o autor como colaborador na entrevista. Então, vocês vão poder assistir tanto no Instagram dele, quanto no meu e nos canais do podcast. Canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livro. O Instagram dele tá aí, Ronei Gustavo, tá? Então, já corre lá, já segue o nosso escritor, porque já tem livro que vai acontecer aí futuramente, porque escrito parece que já está, então a gente pode esperar lançamento para daqui a um ano, talvez, Ronei. Eu espero que antes, na verdade, né, mas eu já estou com essa vontade, né, de hoje, aqui não foi só questão de organizar, mas espero que ainda esse ano eu espero tirar esse projeto do papel aí, da só vontade e fazer acontecer. Muito bem. Repetindo o Instagram, @Ronei Gustavo. Querido, essa foi a tua primeira live literária? Foi. Na verdade, você estava nervoso? Na verdade, não. Na verdade, como eu sou do sul, eu tô ainda me acostumando aqui com essa temperatura do Nordeste. Aí eu vi que eu tava suando bastante, eu liguei até o ventilador aqui para me amenizar a questão da temperatura, né? Então, o dia inteiro, né, nessa pegada mesmo. Você estava suado! Você estava molhado no início da live, que eu fiquei com medo de você dar um próximo. Não, mas é realmente porque eu tô me adaptando aqui, aí hoje choveu, tá bem abafado, então é natural, é natural. Estou me acostumando ao clima do Nordeste. Ai, gente, eu fiquei com medo, confesso pra vocês. No início da live, o nosso escritor dá um troço no início da live, de tanto que ele suou, gente. Eu falei, eu não vou comentar, que eu vou deixar ele constrangido mais ainda. Se ele estiver nervoso, ele vai querer sair da live. Porque ele pingava, gente. Olha. Não, mas infelizmente é comum aqui, é comum. Tô me adaptando.
Querido, eu quero te dizer que você foi muito bem, você saiu muito bem, você é uma simpatia. Eu estou muito feliz de ter um escritor como você no meu projeto, de vir aqui falar sobre a tua obra, sobre os teus questionamentos, trazer um personagem como Dúvida, que é bem interessante, que instiga os leitores. E o que eu posso te dizer é que não pare de escrever. Escreva mais, traga mais livros, questionamentos, seja através da poesia, seja através da ficção, mas escreva. Eu só te desejo todo o sucesso do mundo e te agradeço. Obrigada, tá? Obrigado eu pelo convite, pode ter certeza que eu continuar acompanhando seu conteúdo. Fico feliz de ver que tem pessoas que ainda acreditam na literatura nacional, muito mais do que só ler, mas que dedicam realmente a vida aí para estar promovendo nós, escritores nacionais, a estar promovendo a nossa literatura, que como a gente estava comentando, está em falta, né? Está em falta também da gente valorizar um pouco dos nossos autores, dos nossos livros. Então, muito obrigado pelo convite, fico feliz de ter participado. E como eu falei, vou continuar acompanhando seu conteúdo aí. Espero que mais pessoas que eu vejo, mas tem gente que me segue aí, que comecem a seguir também o seu perfil do Instagram, que comecem a dar essa moral para nós. Muito bem, quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente, dizer que hoje tem live até 10h30 e já já eu volto. Ronei, um beijo, querido, obrigada. Obrigado eu. Tá bom? Tchau, tchau.